Então, para que a gente cadastre o componente RPA no fluxo e para que ele funcione, que informações nós vimos que são necessárias que eu passe? Eu preciso passar o CNPJ. Nós já questionamos ao cliente qual o CNPJ dele. Então, nós já temos o CNPJ armazenado na variável CNPJ. Então, é importante que vocês coloquem dentro da mesma variável. Mas também nós temos que informar qual o problema. E para que a gente saiba qual o problema, nós temos que perguntar ao cliente e adicionar esse problema dentro de uma variável para que a gente possa utilizá-la, para que a gente possa encaminhar para o sistema, conforme nós configuramos lá dentro do JSON. Então, canto esquerdo da tela, eu vou adicionar outra entrada de dados. Como eu havia mencionado anteriormente, a única coisa dentro de entrada de dados que vai interferir na integração é a variável. Ela precisa ser a mesma variável para que funcione. Agora, a mensagem, se vai ter confirmação de resposta ou não, é da sua preferência. Eu já configurei a entrada de dados conforme a minha preferência e agora que nós já temos o CNPJ e o problema, que são as informações que nós precisamos para abrir o chamado, eu vou adicionar o componente RPA, por se tratar de uma automação. Canto esquerdo, vou selecionar RPA. O nome é da sua preferência para identificação interna. Dentro de REST, como nós vimos, eu vou visualizar todos os aplicativos configurados lá dentro de integração REST e eu vou selecionar o que eu vou utilizar. Eu vou utilizar agora abertura de chamado. E agora o tipo de resposta, se vou armazenar essa resposta em um arquivo, em um JSON ou em uma variável. A primeira resposta nós utilizamos um JSON e armazenamos o retorno dentro de variáveis específicas e o status nós armazenamos em uma variável e as pendências nós armazenamos em outra variável. Já aqui eu vou armazenar dentro de uma variável, todo o retorno eu vou armazenar dentro de uma variável para mostrar para vocês uma outra possibilidade. E eu preciso dizer qual variável vai conter essa informação. E eu coloquei dentro da variável retorno. Agora eu vou salvar no canto inferior direito. E esses passos são suficientes para a abertura do chamado. Mas eu preciso ter um retorno para o meu cliente. Eu preciso encaminhar para ele um retorno para que ele fique ciente que a demanda dele foi aberta. E agora nós vamos configurar o retorno. Mas eu preciso tratar essas informações. Eu não quero encaminhar todas aquelas informações que vão vir no retorno, na resposta. Eu quero tratar aquelas informações. E nós temos agora a possibilidade de tratar utilizando o Mustache. Então agora nós vamos lá na documentação do SZChat, onde fala sobre o método REST, para que a gente possa entender sobre o Mustache. Então, para que a gente vá para a documentação do SZChat, basta ir no canto esquerdo da tela, selecionar a última opção do menu vertical, que é a opção Sobre. Vou selecionar Documentação da API. No canto esquerdo da tela, eu vou descer até localizar módulo REST. Então, aqui dentro de módulo REST, eu vou ter diversas informações. Caso vocês queiram, vocês podem ler essa documentação. Tem modelo de fluxo, então tem bastante informação interessante, mas eu estou focada aqui nesse momento na utilização do Mustache. Então aqui eu consigo visualizar utilizando o Mustache, então eu vou selecionar. Então aqui tem o trecho de código que eu preciso colocar e os tipos. Eu tenho tipo lista, tipo condicional ou interagindo com atributos, que é a opção que eu desejo. Eu desejo escolher atributos específicos. Então é esse modelo que eu vou utilizar, sendo que eu vou utilizar a minha variável e lembrando sempre que eu tenho que colocar o trecho do código, essas informações no início e no final. Então agora eu vou configurar lá no meu menu. Eu vou fazer essa configuração para que a plataforma retorne dessa forma. Então eu já adicionei o trecho de código, vou novamente dar uma olhada no retorno que eu vou ter.
esse é o retorno que eu vou obter. As informações que eu quero utilizar é o ID e o status. Então eu vou utilizar aquele padrão variável ponto informação que eu quero utilizar, no caso variável ponto ID variável ponto status. E esse é um padrão que está lá informado na documentação do SZChat de como utilizar o Mustache. Então eu vou colocar aqui chave-chave a variável, que é a variável retorno, ponto status. Então vou ter status criado com ID e eu quero dizer para o meu cliente qual ID. Então eu coloquei retorno, que é a minha variável, ponto ID. Se a minha variável fosse resposta, eu ia precisar colocar resposta ponto ID. E eu coloquei ponto ID porque é a informação que eu quero utilizar da resposta, do retorno. E agora eu vou salvar no canto inferior direito. O que se diz respeito à integração, nós já concluímos. Agora, o tipo de redirecionamento que você vai dar para esse cliente fica a seu critério. No caso, como o chamado foi aberto, eu vou finalizar informando de que um colaborador vai entrar em contato. Então, eu vou só adicionar a finalização. Então, eu adicionei a finalização, informando que o atendimento foi concluído com sucesso e que um colaborador vai entrar em contato. Mas, a partir desse ponto, vocês podem configurar conforme a preferência de vocês. Eu adicionei a finalização, mas vocês podem adicionar outra informação. E quando o retorno for pendente, eu quero retornar para o meu cliente a lista de pendências que ele possui. Lembrando que essa pendência a gente armazenou dentro do RPA em uma variável chamada pendência. Lá no JSON a gente identificou que as pendências deviam ser armazenadas em uma variável. Então, como eu vou ter várias pendências, eu posso ter uma ou eu posso ter várias. Trata-se de uma lista. Então, eu vou tratar com o Mustache do tipo lista. Então, aqui na documentação, o tipo lista deve ser tratado dessa forma. Eu preciso colocar essa informação no início, essa informação no final. E nesse caso ele colocou o ID e o título. Significa que ele vai linha a linha buscando essas informações. Então o ID e o título. No nosso caso eu quero colocar o mês, o ano e o valor. Então vamos retornar para a plataforma para a gente adicionar a mensagem utilizando esse modelo. Dentro de pendente eu vou adicionar a mensagem. Então já selecionei e eu vou no canto esquerdo adicionar o componente mensagem. Eu adicionei uma mensagem fora do Mustache, que é você está com pendências, e eu coloquei as informações necessárias para a utilização do Mustache, o trecho de código do Mustache, coloquei a variável da forma que ela precisa ficar no início e no final quando se trata de uma lista, e no meio eu vou colocar as informações que eu desejo dessa lista. Então, eu coloquei mês, 2 pontos, a variável que vai ter o mês, tudo isso conforme a documentação, da mesma forma ano e valor. Também fora do Mustache eu coloquei, você está sendo encaminhado para o nosso financeiro, mas essas informações que estão fora do Mustache são conforme a sua preferência. Vou salvar no canto inferior direito e depois da mensagem eu vou encaminhar o meu cliente para o financeiro. Mas esse direcionamento é por conta da minha preferência, foi o que eu optei. Vocês poderiam ter encerrado o cliente, encaminhado o menu, uma mídia. A partir desse ponto é a configuração da preferência de vocês. Essa mensagem no fluxo fica dessa forma. E a exceção também é conforme a preferência de vocês, tá? Dentro de exceção eu vou encaminhar uma mensagem informando que não foi possível dar continuidade ao processo de abertura de chamado e vou encaminhar o meu cliente também para uma equipe para que ele possa receber o atendimento. Mas é conforme a preferência de vocês. Agora que nós concluímos essa etapa, nós vamos para o ver débito. Primeiro eu vou mostrar lá no nosso canal do WebChat como é que vai ficar esse fluxo e depois a gente configura aqui dentro. Eu recebi o menu e eu vou selecionar a opção ver débitos.
e eu preciso me informar qual o meu CNPJ, então vou colocar um CNPJ com pendências. Esse CNPJ é o mesmo que a gente utilizou no primeiro exemplo, só que no primeiro exemplo o retorno para mim veio em forma de lista. Eu recebi os valores de cada mês e aqui veio a soma. Então vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem calcular essa soma. E essa mensagem, estamos encaminhando você para o nosso financeiro, é uma mensagem que não tem relação com a integração, tá? É só apenas um direcionamento que eu resolvi realizar, que eu optei por realizar. Então agora lá no fluxo nós vamos configurar essa opção ver débitos. Para que a gente possa ver o débito, nós vamos precisar questionar o CNPJ. Eu minimizei a visualização da condição só para facilitar a nossa visualização. Então, dentro de ver débitos, eu vou precisar também questionar o CNPJ para que eu consiga consultar. É o mesmo processo que a gente fez na primeira etapa. Eu estou novamente consultando o CNPJ dentro do CRM. Então, eu vou selecionar o CNPJ e vou posicionar dentro da opção. Eu poderia também colocar esse CNPJ fora do menu, já que ele vai ser necessário para as duas opções, fica a critério de vocês. Contanto que dentro do ver débitos, que dentro de cada opção tenha essa informação, que é o CNPJ. Como eu também vou precisar daquela mesma consulta do CRM, não precisa que eu vá lá em integrações REST e cadastre, porque nós já cadastramos. Então vou no canto esquerdo, vou selecionar RPA, o nome é o nome da sua preferência, o REST vai ser consulta do CNPJ e o tipo de resposta dessa vez eu vou colocar em variável. Naquela outra vez nós colocamos dentro de um JSON e agora eu vou colocar dentro de uma variável. Então essa resposta eu vou adicionar dentro de uma variável e a variável eu vou colocar a variável retorno. Eu vou fazer essa configuração para mostrar uma outra possibilidade. Então agora eu vou salvar no canto inferior direito. E para que eu consiga somar esses valores, eu vou utilizar o script. O script ele vai servir para expandir as tuas possibilidades. Você vai conseguir manipular os dados, tratar os dados. Então no canto esquerdo eu vou selecionar o componente script e eu vou mostrar aqui um exemplo. Quando se fala de integração via REST, existem diversas possibilidades de configuração, seja por JSON, com variável, porque vai depender do sistema. E quando eu falo de script, eu consigo expandir ainda mais esse leque de possibilidades. Tanto você pode utilizar um script padrão, que são alguns que já possuem na plataforma, que já estão pré-configurados, como você pode customizar, como é o caso que a gente vai fazer agora. O nome é da preferência de vocês. Eu coloquei como soma de valores e o tipo de função eu vou colocar customizável. Se eu coloco padrão, eu vou ter aqui as possibilidades. O que é que eu posso manipular, como eu posso manipular de forma padrão, o que é que já tem aqui disponível. Eu quero customizável. E agora você vai precisar colocar as informações necessárias para realizar essa adição. Colocar em JavaScript o que precisa ser feito para que você possa somar. Então, por isso que expande um leque de possibilidades, porque você que vai construir. Eu já adicionei, mas qual é a informação que eu possuo? Eu possuo o retorno. Eu consultei o CNPJ no CRM e eu obtive o retorno, eu armazenei o retorno dentro da variável. Então, essa é a única informação que eu tenho. O valor desse parâmetro dentro do código que eu coloquei deve ser o retorno, que é a informação que eu tenho, a variável retorno. Então, isso eu vou colocar aqui dentro de parâmetro. Esse é o parâmetro e o valor vai ser aquilo que eu tenho, que no caso é a variável retorno. Lembrando, essas informações correspondem ao exemplo que eu estou criando. Quero que vocês compreendam o modelo, a linha de raciocínio da configuração. Eu defini que o meu retorno vai ser saldo e ele vai ser armazenado em uma variável e eu vou optar pela variável saldo. Então agora que eu concluí a configuração do script, vou salvar no canto inferior direito. E a minha soma, ela já está dentro da variável saldo. Então agora eu só preciso construir a mensagem utilizando a variável saldo.
Então no canto esquerdo vou adicionar uma mensagem. Então agora eu só configurei a mensagem utilizando as variáveis normalmente. Eu coloquei a variável name para chamar o meu cliente pelo nome e o saldo. Alice, o seu saldo é, e o saldo da minha consulta. O saldo contido no meu CNPJ, no CNPJ que eu informei. E abaixo eu coloquei uma mensagem da minha preferência. Estamos encaminhando seu atendimento para o financeiro. Eu vou encaminhar esse cliente para o financeiro, para a equipe do financeiro. Então agora a gente concluiu a configuração do nosso fluxo. Eu mostrei para vocês como fazer uma integração via REST. Esse fluxo foi focado na integração, mas eu poderia ter configurado o menu com outras opções, com mais opções, colocado os direcionamentos diferentes, mas isso é apenas configuração de fluxo. Não vai interferir na integração em si. Então, já que nós concluímos, eu vou salvar no canto inferior direito. E agora é a sua vez de construir um fluxo utilizando o método REST na sua plataforma.